Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, radinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @Cartola Live. É lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados pra vocês. E também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada de número 18, o vídeo de análise. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a falar sobre a análise da rodada de número 18. Na análise da rodada de número 18, nós teremos os jogos às 11 horas no sábado, portanto, o mercado fechará às 9 horas. Corinthians e Ceará, Vasco e Bahia serão os primeiros jogos da rodada. Corinthians e Ceará, um confronto aí de alvinegros, jogo bem complicado para essa rodada, mas é um jogo que eu acredito que o Corinthians vai ter um pouquinho mais de favoritismo do que o Ceará. Por quê? Corinthians agora é o novo terceiro colocado agora do Campeonato Brasileiro. É claro, o Palmeiras está com um jogo a menos, portanto, se vencer, ele pode passar o Corinthians, mas isso não tira o mérito que o Corinthians está bem na tabela. Então a fase está boa. E o Ceará também não vem vendo uma fase legal, perdeu alguns jogos atrás, então assim, é complicado o time do Ceará agora, então apostaria um pouquinho mais no Corinthians. Pode apostar na zaga? Também pode. Apostaria pelo menos um da zaga, não coloque dois porque o Ceará pode fazer um golzinho também. Mas acredito aí, quem sabe, apostar em SG para essa rodada. Outra opção para essa rodada, Vasco e Bahia, é um confronto difícil também, mas um jogo interessante para se apostar. Vasco e Bahia pode ser interessante porque o Vasco tem jogadores que podem pontuar bem, e sem falar que o Vasco está jogando muito bem, mas é claro, o Bahia vem muito bem, a defesa está sólida do tricolor de aço, então fica espertinho aí porque o Bahia também não tá nada difícil assim para conseguir fazer uma vitória, porque já sabe, ganhou também atrás do Atlético Mineiro jogando fora de casa, então o Bahia pode ser uma opção também interessante. Apostaria para essa rodada em jogadores do Vasco para tentar fazer gols, mas consideraria também a defesa do Bahia. Aposto também no Gilberto, que pode ter a lei do ex, e apostaria no Douglas Fredes, porque a defesa do Bahia está muito boa mesmo. Pelo lado do Vasco, Marrone às vezes pode ser interessante, pode pontuar bem. Leandro Castan também sobe bem, sem falar que pode roubar bastante bola, pode ser também interessante. Também nos jogos agora, falando dos jogos das 17 horas, Fortaleza e Fluminense, Avaí e Flamengo. Fortaleza jogando em casa é um time difícil, então o Wellington Paulista pode ser uma opção muito interessante e também até mesmo algum jogador de defesa. Mas é claro, o Fluminense vem fazendo gols, então tomar cuidado, porque o Fluminense, querendo ou não, cria bastante. E aí, por esse motivo, pode fazer gols no Fortaleza também, já que vai pra cima. Não apostaria em defesa do Fortaleza, mas apostaria em ataque sim do Fortaleza. WP pode ser interessante. Avaí e Flamengo botam um asterisco gigante nesse jogo. É um jogo importantíssimo para apostar, principalmente pro lado do Flamengo. Novo líder aí do campeonato, já claro, se manteve como o líder do campeonato, mas ainda é o líder do campeonato. Opção interessantíssima, já que joga basicamente no Mané Garrincha e basicamente vai jogar em casa, porque o time do Avaí vendeu o mando de jogo pro Mané Garrincha, e agora o Flamengo vai ter com certeza muitos torcedores e vai lotar o Mané Garrincha. Só toma cuidado porque Arrascaeta e Bruno Henrique não irão jogar nessa rodada, apenas Gabriel. Então toma cuidado porque o Gabigol, ele depende um pouquinho também do Bruno Henrique e do Arrascaeta para mitar, fazer aquelas boas pontuações. Mas o Gabriel vem vivendo uma fase incrível, então colocar o Gabriel, colocar o Ilharão, colocar o Everton Ribeiro e colocar até mesmo jogadores da lateral como Felipe Luiz ou Rafinha podem ser interessantes. Inter e São Paulo, um jogo difícil para apostar, porque o São Paulo vai com o time para cima do Inter, e o Inter basicamente já que conseguiu a final contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que vai ser na próxima quarta-feira. Acreditamos que o Inter aí vai com o time reserva, e o São Paulo pode também ser um time mais complicado. Então não apostaria nesse jogo, um jogo difícil. Goiás e Palmeiras no Serra Dourada, também um jogo bem complicado de falar, porque o Palmeiras realmente está devendo um pouquinho mais no campeonato. Depois que saiu da Libertadores, ficou um pouquinho mais difícil para jogar. É um jogo interessante para apostar, mas eu colocaria talvez um pouquinho de jogadores como o caso do Tadeu, que pontua muito bem, pode ser interessante. Léo Senna para roubadas de bola. E pelo lado do Palmeiras colocaria talvez o Dudu também, que pode valorizar para essa rodada. Cruzeiro e Grêmio também, jogo difícil, domingo às 11 horas da manhã, não é nada fácil esse jogo. Tem jogadores bons para conseguir colocar defesa, principalmente pelo lado do Grêmio. Kahneman e Jeromel voltam, então para roubadas de bola pode ser interessante, mas toma cuidado pelo lado do Cruzeiro. O Cruzeiro agora também tem Pedro Rocha, pode ter a lei do ex, é complicado também essa rodada. Santos e Atlético Paranaense pode colocar um asterisco sim nesse jogo. Por quê? Porque o Santos é líder do campeonato também junto com o Flamengo. É claro, vice-líder do campeonato, mas mesma pontuação. Santos é uma opção muito interessante, já que o Atlético Paranaense também já conseguiu a final da Copa do Brasil. Basicamente aí vai deixar os jogadores reservas para jogar e os titulares vão descansar um pouquinho. Então o Santos para essa rodada é interessante. Só toma cuidado porque não teremos o Jorge para essa rodada, nem o Soteldo, já que estão servindo as seleções também.
Pelo lado do Santos poderia ser interessante Carlos Sanches, que dessa vez provavelmente vai ser titular. Também temos Eduardo Sacha, tem o Marinho também, que pode ser interessante, pode ser muito legal. Pelo lado do... Agora falando do Engenhão, Botafogo e Atlético Mineiro, confronto também complicadinho para se apostar, nada fácil. Botafogo e Atlético não vai ser fácil porque é um jogo que o Botafogo já enfrentou o Atlético esse ano pela Sul-Americana. O Botafogo já conseguiu fazer conseguiu fazer gols, mas o Atlético também se sobressaiu nos jogos, então um jogo de gol que eu acredito nessa rodada. Apostaria talvez o Botafogo pelo lado do Gatito, pelo Gatito não, pelo lado do Alex Santana, pelo lado do Botafogo. E o Atlético Mineiro aí, não apostaria tanto, mas apostaria talvez em um ataque com Casares, pode ser também interessante aí, Casares pode fazer gols. Pra terminar a rodada, Rei Pelé, domingo também, CSA e Chapecoense, confronto aí de desesperados. Apostaria talvez um pouquinho no CSA, principalmente para laterais, como o caso do Carlinhos, que pode ser interessante porque rouba bastante bola. E querendo ou não, é um jogo que o CSA vai ter que dar a vida contra a Chapecoense. Mas é claro, a Chape também pode fazer gols, toma cuidado, o Everaldo sempre é uma boa opção, pode também ser interessante. Basicamente então, qual que vai ser o time da 18ª rodada? Pode ser com defesas com Corinthians, Flamengo, Santos e talvez CSA. E colocaria também ataque basicamente de Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Santos, Botafogo ou Atlético. Essas seriam as minhas opções para essa rodada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque teremos vídeos de dicas. Então confira aí tudo e não se esqueça. Deixa o like, abraços e é nóis.